Voltando então com o nosso projeto mini loja PHP, na aula passada nós criamos a nossa classe config.class.php e estamos definindo algumas informações que são constantes aqui no nosso projeto. Lembrando que as classes, pessoal, elas se chamam o nome da classe .class.php, porém o nome da classe, ou melhor, o nome do arquivo da nossa classe, ele tem o nome da classe .class.php e o nome da classe é simplesmente o nome da classe, ok? Este é o padrão que a gente trabalhar aqui. Bom, vou criar mais algumas coisas aqui, lembrando que o site URL, site pasta e tudo mais, algumas coisas elas vão poder ser alteradas na configuração da loja. Por exemplo, eu vou colocar agora a loja no meu host, lá na internet. Então, eu vou alterar aqui estas configurações para o endereço do meu site, por exemplo, meusite.com.br, etc., para que a gente possa ter a nossa loja totalmente parametrizada. Algumas informações, outros tipos de informações, elas não serão colocadas aqui no config.class, na classe de config. Elas serão colocadas no nosso arquivo de rota, como, por exemplo, qual é a pasta padrão das imagens, qual é a raiz do meu servidor. Essas informações elas não vão ser alteradas, então simplesmente a gente vai deixar lá na classe de rotas. Informações que serão colocadas aqui nesta classe de config são configurações que são passíveis de ajustes toda vez que você for mudar a sua loja de local, de servidor, de host, ok? Outra informação importante que a gente pode utilizar aqui é o nome do site, ok? O nome do site é bem interessante que a gente coloque também, ok? Isso aqui a gente pode utilizar em alguns lugares do site também. Uma constante site e-mail ADM, ou seja, o e-mail do administrador do site. Aqui a gente vai colocar o e-mail do ADM. Eu vou colocar aqui. Isso aqui, por exemplo, pessoal, é um e-mail do administrador do site, que a gente vai utilizar quando receber um pedido, quando receber um cadastro. Quando o cliente entrar no site e fizer um cadastro, o site vai disparar um e-mail para o cliente e para o administrador do site. Ele vai separar também, ele vai disparar e-mail quando houver uma compra e quando houver uma alteração importante no site. A princípio é só isso, depois nós iremos ter a nossa classe também de e-mail, mas a princípio temos que definir aqui logo de cara essas informações. Eu vou colocar o PHP doc aqui também, barra invertida, 2 asteriscos, enter, veja que o NetBeans já completou para mim. Site nome, nome do site, nem precisaria comentar isso, porque está óbvio do que se trata, mas apenas a nível de organização nós iremos fazer. E aqui embaixo, eu posso até colocar direto assim, olha só. Opa! E-mail do administrador do site. Vou puxar um pouquinho isso aqui, esse comentáriozinho para cá também, para não ficar muito longo, ok? Eu vou precisar agora de... Essas daqui serão informações referentes ao site, né? Agora eu vou pegar informações referentes a bancos de dados, logo de cara. Eu vou colocar aqui embaixo, na verdade eu vou colocar essas informações de bancos de dados aqui acima, ok? Vou colocar até logo de cara aqui os comentários. Informações de banco de dados. E aqui eu vou colocar informações do site, para ficar bem organizado, né? Para ficar bem separadinho aqui. Tudo por seção, tudo bonitinho. Agora eu vou colocar informações aqui sobre o banco de dados. Essas informações do banco de dados, eu vou colocar elas, deixa eu ver, eu vou colocar elas de forma privada. Depois eu vou estender a minha classe de config para que eu possa, deixa eu ver aqui.
é que, na verdade, essas configurações de banco de dados, eu não posso deixar elas públicas aqui dentro, porque quando eu precisar instanciar alguma destas constantes, elas irão aparecer para mim também, e eu não quero que elas apareçam, eu não quero utilizar estas constantes, ou melhor, variáveis ou constantes, referentes às conexões com o banco, em outras ocasiões que não seja a própria conexão com o banco. Então, eu vou criar ela de forma protegida para que somente a classe que estender de config consiga utilizar estas informações. Ok? Então, eu vou criar aqui um protected chamado banco host. E eu vou passar estas informações também já. Vou duplicar isso aqui. Ctrl+C, Ctrl+V. Banco host, banco user, banco senha, banco BD. Exatamente dessa forma. Isso aqui são variáveis, tá? Deixei com letras maiúsculas para que fique bem mais específico aqui da nossa classe de config, mas são variáveis. Aqui são constantes, aqui são variáveis. Com estas informações aqui de banco de dados, já é possível que a gente passe informações aqui de conexão. No caso, o meu host será o localhost, a princípio. O user, no caso aqui, é root. A senha, não tenho senha a princípio. E o BD, o nosso banco vai ter um nome que eu vou chamar dele de... O BD vai ser Sistema Loja 17, que vai ser o nome do meu banco de dados, tá? Não criamos nada ainda de banco de dados, mas nós iremos criar em breve. A princípio, nós já estamos colocando estas informações aqui, porque nós estamos criando a nossa classe de config e passando já algumas informações que são relevantes aqui no nosso projeto, mas não vamos fazer nada de banco de dados ainda nesta aula, ok? Bom, já tenho aqui os dados do banco, os dados do site. Agora a gente precisa também... Eu vou abrir um outro setor aqui. Dados de envio, dados do servidor de e-mail. Aqui a gente vai passar algumas informações referentes à questão de e-mail. Vai ser constantes também. Constante e-mail host. Vai ter um e-mail, um host aqui, o e-mail. Por enquanto eu não vou colocar nada. Nós iremos mexer nisso quando nós chegarmos lá na parte de e-mail. E-mail user igual const e-mail senha igual... Deixa eu ver quais opções eu ainda preciso aqui na questão do e-mail. Eu tenho o host, user e a senha. Eu preciso também do nome, que é o nome que aparece na caixa de entrada. Não vou colocar ainda nenhuma informação, ok? Apenas definido. E-mail. Eu até posso, pessoal, pegar isso aqui e duplicar. Nome, senha, a porta do e-mail, tá? A porta de configuração do SMTP. E o e-mail, deixa eu ver. Se ele é... Opa! SMTP out, ou seja, se ele é autenticado. A princípio, eu não vou passar aqui ainda nenhuma informação. Eu vou deixar isso aqui mais à frente para que fique mais organizado. O tipo de segurança. Vou duplicar isso aqui. E vou alterar o SMTP out para
SMTP Secure igual, ou seja, o tipo de segurança que o servidor terá. Isso aqui a gente vai falar sobre mais detalhadamente sobre isso quando chegarmos na parte de e-mail. E aqui também nós iremos falar mais sobre isso quando a gente chegar lá na parte do banco de dados. Bom, pessoal, a princípio ainda faltam várias coisas aqui nesta classe, mas na aula seguinte a gente volta e continua.